Oi pessoal, estamos aqui para falar de história da filosofia nesse vídeo. Hoje vamos começar pelo princípio, falando de Tales e um pouquinho da sociedade. Mileto, não sai daí. Então, já vamos chegando dando like, se inscrevendo, curtindo, compartilhando, comentando. Vamos mostrar para o algoritmo que esse é um conteúdo que gera engajamento, que precisa ser replicado, porque o conhecimento, a sabedoria, a filosofia só faz bem para a gente. Bora lá. Vamos começar falando do começo, de Tales de Mileto. E antes de falar do Tales, vamos falar um pouquinho de Mileto, essa cidade onde no século VI a gente tem os três primeiros grandes filósofos, né? Tales, Anaximandro e Anaxímenes, são os três dessa cidade. Então vamos ver o que teve de tão especial nessa cidade, né? Eu tenho aqui esse livrinho do Giovanni Reale, História da Filosofia Antiga, volume 1. Esse primeiro volume fala da filosofia pré-socrática, das origens a Sócrates. E a primeira edição da obra completa foi de 1975 a 1980. Essa aqui é a 9ª edição que eu estou usando, é de 1992. Tradução de Marcelo Perini, edições Loyola. Páginas 25 e 26 que eu vou ler agora. É assim, ó. As condições políticas, sociais e econômicas que favoreceram o nascimento da filosofia entre os gregos. Muito insistiram os historiadores na peculiar posição de liberdade que distingue o grego dos povos orientais. O oriental estava preso a uma cega obediência ao poder religioso e ao poder político. No que diz respeito à religião, já vimos de que liberdade o grego gozava. A religião grega, né? Toda a mitologia, a história da mitologia, é um capítulo à parte na história das religiões, né? Não é do que se trata aqui, então eu vou prosseguindo. Quanto às condições políticas, o discurso é mais complexo. Todavia, pode-se dizer que o grego gozou também nesse campo de uma situação de privilégio. Com a criação da polis, as cidades-estado dos gregos, o grego não sentiu mais nenhuma antítese entre o indivíduo e o Estado, e nenhum limite à própria liberdade. E, ao contrário, foi levado a compreender-se não acidentalmente, mas essencialmente como cidadão de determinado estado, de determinada polis. O Estado se tornou e se manteve até a era helenística. Foi o Alexandre o Grande que deu fim às cidades-estado. O Estado se tornou e se manteve até a era helenística como o horizonte do homem grego, e, portanto, os fins do Estado foram sentidos pelos cidadãos individuais como os seus próprios fins. O bem do Estado como o próprio bem, a grandeza do próprio Estado como a própria grandeza, a liberdade do próprio Estado como a própria liberdade. Mais concretamente, dois são os fatos políticos que dominam sobre os outros, como bem o nota Zeller. É um outro historiador que o Giovanni Reale está citando aqui, né? No progresso da civilização grega anterior ao surgimento da filosofia. A. O nascimento de ordenamentos republicanos. E B. A expansão dos gregos para o Oriente e para o Ocidente com a formação das colônias. Esses dois fatos foram decisivos para o surgimento da filosofia. Quanto ao primeiro ponto, Zeller adverte: nos esforços e nas lutas dessas revoluções políticas, que levaram os gregos das velhas formas aristocráticas do governo às formas republicanas e democráticas, todas as forças deviam ser despertadas e exercitadas. A vida pública abria a passagem à ciência, e o sentimento da jovem liberdade devia dar ao espírito do povo grego um impulso, do qual não podia ficar de fora a atividade científica. Se, pois, contemporaneamente à transformação das condições políticas, em meio a vivas disputas, foi posto o fundamento do florescimento artístico e científico da Grécia, não se pode desconhecer a conexão dos dois fenômenos. Pelo contrário, a cultura é, por isso mesmo, entre os gregos, plenamente e de maneira mais aguda o que ela será sempre em qualquer vida sadia de um povo, ao mesmo tempo fruto e condição da liberdade. Mas deve-se notar um fato que confirma isso da melhor maneira, e com isso nos ligamos ao segundo dos fenômenos da história grega acima recordados. A filosofia nasceu antes nas colônias que na mãe pátria. Nasceu antes nas colônias do Oriente e da Ásia Menor, Mileto fica na Ásia Menor,
e em seguida nas colônias do ocidente da Itália meridional, só mais tarde refluindo para a mãe pátria. Por que isso aconteceu? Porque, como há tempo se notou, as colônias puderam, com sua operosidade e com seu comércio, alcançar o bem-estar e, portanto, a cultura. E por causa de certa mobilidade que a distância da mãe-pátria lhes deixava, puderam também dar-se livres constituições antes daquela. Foram as condições socioeconômicas mais favoráveis das colônias que permitiram o nascimento e florescimento nelas da filosofia, a qual, depois, tendo passado à mãe-pátria, alcançou os mais altos cimos, não em Esparta ou noutras cidades, mas justamente em Atenas, isto é, na cidade onde existiu, como o próprio Platão reconheceu, a maior liberdade da qual os gregos gozaram. Esse trecho mostra pra gente como que essa simbiose cidadão-estado e como que nas colônias, em Mileto principalmente, uma colônia que teve muito progresso econômico com o comércio, é uma cidade litorânea, então tinha pesca, tinha um porto muito movimentado. Tales era um sujeito, um político muito influente, um sujeito que toda a bibliografia da história vai dizer, a maioria das bibliografias dizem que ele previu um eclipse, e essa previsão desse eclipse deu a ele muito status de sujeito de conhecimento, um matemático. Algumas dizem sobre ele construir pontes, ele ser um engenheiro. Então Tales, nessa colônia, nessa cidade de Mileto, conseguiu muita proeminência. E você se imagina, um sujeito que é politicamente ativo, participa da criação da Constituição, das leis que regem a sociedade. Por que não usar dessa liberdade também para explicar o mundo? Né? Eu consigo explicar as origens daquilo que me rodeia, da minha cidade. Então eu vou também usar a minha inteligência para tentar explicar o mundo. E Tales começa a exercitar essa liberdade também no campo racional, também no campo da explicação do mundo. Né? Então esse é um primeiro ponto a ser destacado. Outro trecho que eu vou ler está aqui nesse livrinho, Curso de Filosofia Grega. Essa é uma tradução do Mário da Gama Cury, J.V. Lucy, publicação em inglês em 92 e 94 a língua portuguesa da Jorge Zaha, editora. Vamos ver aqui, página 16, 17 e 18. Aqui ele fala dessas circunstâncias econômicas e culturais e políticas que eu falei, né? Em parte alguma, a confluência de todos esses fatores foi mais intensa que na grande cidade portuária de Mileto, fundadora de numerosas colônias, principalmente nas regiões ao norte do Mar Negro. Mileto era um centro manufatureiro importante e também um empório de produtos da Anatólia e do Mar Egeu. Suas naus mercantes alcançavam todo o Mediterrâneo e o Mar Negro, e ela mantinha relações comerciais estreitas com o Egito. Foi em Mileto que, nas primeiras décadas do século VI a.C., o pensamento sobre o mundo se esforçou por sair de seu casulo de mito e fábula e começou a experimentar suas asas no ar livre da especulação filosófica. A escola milese inclui 3 grandes pensadores, Tales, Anaximandro e Anaxímenes, cujas vidas se estenderam pelo período de 625 a 525 aproximadamente. Eles não constituíram uma escola no sentido formal, institucional, que se tornou corrente mais tarde, mas o termo é aplicável a eles porque partilharam um interesse comum pelo mundo natural e tentaram entendê-lo e explicá-lo de um modo racional. Todos nasceram na mesma cidade e devem ter se conhecido. A tradição doxográfica é unânime em afirmar que eles se ouviram uns aos outros e, portanto, aprenderam presumivelmente uns dos outros em sucessão. Esse trecho diz para mostrar que eu não estou inventando nada, né? Estou só trazendo aqui o que eu estudei. Na bibliografia do episódio eu também vou colocar mais alguns outros livros que eu não estou citando agora. Deixa eu olhar meu roteiro aqui para ver o que mais eu vou trazer para vocês. Aqui, ó, esse livrinho eu vou trazer para vocês, do Nietzsche. A Filosofia na Idade Trágica dos Gregos. Página 19, 20 e 21. Deixa eu ver aqui o que eu separei para vocês. Nada há de mais absurdo do que atribuir aos gregos uma cultura autóctone. Autóctone, né, que vocês que estão ouvindo essa palavra pela primeira vez, é aquela que se gera por si,
né? Aquela que surgiu a partir de si. Nada há de mais absurdo do que atribuir aos gregos uma cultura autóctone. Pelo contrário, assinalaram a cultura viva de todos os outros povos e se chegaram tão longe foi porque souberam continuar e arremessar a lança onde um outro povo a tinha deixado. São admiráveis na arte de aprender dando frutos. E deveríamos, como eles, aprender com os nossos vizinhos a utilizar os conhecimentos adquiridos como apoio para a vida e não para o conhecimento erudito. Apoio a partir do qual se salta para o alto e mais alto ainda do que o vizinho. Os gregos, na página 20, os gregos domaram o seu instinto de conhecimento, em si insaciável, mediante a consideração pela vida e mediante uma necessidade de vida ideal, porque o que aprendiam logo o que iriam viver. Os gregos também filosofaram como homens da civilização e com os fins da civilização, e por isso não tiveram de se dar ao trabalho de voltar a inventar os elementos da filosofia e da ciência, por causa de qualquer arrogância autóctone. Antes, pelo contrário, começaram logo a completar, a aumentar, a elevar e a purificar esses elementos transmitidos de tal maneira e tão bem que só agora se tornaram, num sentido mais elevado e numa esfera mais pura, inventores. Inventaram, de fato, os tipos principais do espírito filosófico, aos quais toda a prosperidade nada acrescentou de especial. Aí na página 21. Mesmo que interpretássemos corretamente toda a vida do povo grego, encontraríamos sempre apenas o reflexo da imagem que brilha em cores mais vivas nos seus gênios mais elevados. Já o primeiro acontecimento da filosofia em solo grego, a sanção dos 7 sábios, é um traço nítido e inesquecível da imagem do gênio helênico. Outros povos têm santos, os gregos têm sábios. Disse-se, com razão, que um povo não é só caracterizado pelos seus grandes homens, mas, sobretudo, pela maneira de os reconhecer e de os honrar. O juízo desses agora na página 22. O juízo desses filósofos sobre a vida e sobre a existência em geral é muito mais significativo do que um juízo moderno, porque tinham diante de si a vida numa plenitude exuberante, e porque neles o sentimento do pensador não se enreda, como em nós, na cisão do desejo da liberdade, da beleza, da grandeza da vida e do instinto de verdade que só pergunta: o que é que a vida vale? A tarefa que o filósofo tem de realizar no âmbito de uma civilização autêntica e possuidora de uma grande unidade de estilo não se adivinha a partir da nossa condição e da nossa experiência, porque não temos uma tal civilização. Pelo contrário, só uma civilização como a grega pode responder à pergunta relativa à tarefa do filósofo. Só ela pode, como eu dizia, justificar a filosofia em geral, porque só ela sabe e pode provar por que razão e como o filósofo não é um viajante qualquer, acidental e surge disperso aqui e ali. Há uma necessidade férrea que acorrenta o filósofo a uma civilização autêntica. Mas o que acontece quando esta civilização não existe? Então, o filósofo é como um cometa imprevisível e assustador, ao passo que, numa boa ocorrência, brilha como o astro-rei no sistema solar da civilização. Os gregos justificam o filósofo porque este, junto deles, não é nenhum cometa. Essa passagem do Nietzsche é muito legal, né? Ele sempre trazendo essa prerrogativa de viver o que você conhece, viver o que você aprende, viver o que você pensa. E é isso que a gente está fazendo aqui nesse canal. A gente está buscando trazer elementos para a nossa vida e não para a nossa erudição, não somente para a nossa especulação. Tendo esse contexto já em mente, a gente pode entrar para o Tales. O que o Tales fez que marcou tanto a história do pensamento de maneira assim tão... que aqui a gente já, há 2.600 anos depois, ainda estamos falando dele. Pouco da sua obra chegou até nós. Existem alguns até que dizem que ele não escreveu nada, que ele só falava e conversava e expunha suas ideias assim para o povo grego ali da sociedade. Mas isso também tem controvérsias, né? Mas a gente tem dele pouquíssimas frases, e as frases que a gente tem dele são de comentadores, como lá no primeiro vídeo da filosofia a gente falou, os toxógrafos, né? Aqueles que comentavam as opiniões alheias e tal. Então, vou trazer o que está nesse livrinho aqui, o curso de filosofia grega, que eu já trouxe lá no primeiro livro, né? Um livrinho que a gente vai acompanhar direto.
E eu vou colocar aqui uma citação que está na página 190. Olha só. Resta-nos sobre Tales uma série de testemunhos. Aí ele fala aqui, todo mundo que testemunha. Mas o que sabemos de certo sobre esse filósofo reduz-se a 2 proposições. A primeira proposição: a água é o princípio das coisas. Não temos as expressões do próprio Tales. Através de que palavra exprimiu essa palavra princípio? Talvez seja a palavra arché? A segunda proposição: tudo está repleto de deuses. O que significa a primeira dessas proposições? É muito provável, como observa Aristóteles, que Tales, tendo observado que o alimento dos animais é úmido, que a água é um princípio essencial do corpo vivo, que aquilo que morre resseca, que os próprios astros se nutrem de vapores úmidos, tenha considerado a água como a essência e o fundo mesmo das coisas. E como saíram as coisas da água? A esse respeito, estamos reduzidos a conjecturas. Aristóteles, na física, nos deu a entender que os filósofos dinamistas, esses jônios, que fazem tudo sair de um princípio único, geralmente admitem que as coisas saíram desse princípio por via de condensação ou de rarefação. Não obstante, nada prova que Tales tenha emitido essa opinião. Provavelmente deixou essa pergunta no ar. Bergson, ele deixou essa pergunta na água, né? Quem falou que o ar é princípio das coisas foi o Anaxímenes, tá certo? Então, você perdeu uma oportunidade de fazer uma piadinha filosófica aqui, dizendo que ele deixou essa pergunta no ar. Não, ele deixou essa pergunta na água, tá certo? E assim, essa é a principal frase que dizem que começou a filosofia. A água é o princípio de todas as coisas. Mas por que essa frase ela é tão importante? Por que essa frase fez as pessoas, transformou o pensamento científico mundial, né? Porque é uma forma de querer explicar as coisas. Então, eu vou trazer aqui um trecho que está aqui, ó, porque, de novo, Nietzsche, nesse livro, ele fala da importância dessa frase, só que vou ler o excerto, um trecho que está aqui, ó. Coleção Os Pensadores, Os Pré-Socráticos, volume 1. Essa que eu tenho aqui é uma consultoria do José Américo Mota Peçanha, é a tradução do Rubens Rodrigues Torres Filho. A filosofia grega parece começar com uma ideia absurda. A proposição: a água é a origem e a matriz de todas as coisas. Será mesmo necessário deter-nos nela e levá-la a sério? Sim, e por 3 razões. Em primeiro lugar, porque essa proposição enuncia algo sobre a origem das coisas. Em segundo lugar, porque o faz sem imagens e sem fabulação. E, enfim, em terceiro lugar, porque nela, embora apenas em estado de crisálida, está contido o pensamento tudo é um. A razão citada em primeiro lugar deixa Tales ainda em comunidade com os religiosos e supersticiosos. A segunda o tira dessa sociedade e nos mostra como investigador da natureza. Mas, em virtude da terceira, Tales se torna o primeiro filósofo grego. Se tivesse dito, da água provém a terra, teríamos apenas uma hipótese científica, falsa, mas dificilmente refutável. Mas ele foi além do científico. Ao expor essa representação de unidade através da hipótese da água, Tales não superou o estágio inferior das noções físicas da época, mas, no máximo, saltou por sobre ele. As parcas e desordenadas observações de natureza empírica que Tales havia feito sobre a presença e as transformações da água, ou mais exatamente do úmido, seriam o que menos permitiria ou mesmo aconselharia tão monstruosa generalização. O que o impeliu a esta generalização foi um postulado metafísico, uma crença que tem sua origem em uma intuição mística e que encontramos em todos os filósofos ao lado dos esforços sempre renovados para exprimi-la melhor. A proposição tudo é um. Então essas 3 razões que o Nietzsche condensou tão bem parece demonstrar a importância do Tales. Por que o Tales foi tão importante na história da filosofia? Por essas 3 razões. Ele quer falar da origem das coisas
sem ser mítico, com fantasias fabulosas, sem ser fantasista, ele quer ser um elemento tangível para essa origem, ele quer trazer um elemento que a gente vê e reconhece e sente, e ele quer demonstrar como que esse princípio une todas as coisas, tudo é um através desse princípio. Então essas 3 razões faz com que o Nietzsche considere irrefutável a questão de que Tales foi o grande originador do pensamento filosófico científico. Para terminar esse vídeo, eu vou dizer o que eu brinco com meu filho sempre que a gente comenta sobre a história da filosofia. Que eu digo assim, que o Tales começou falando, a água é o princípio de todas as coisas. E quem estava ouvindo ele começou a se perguntar, mas será mesmo? A água é o princípio de todas as coisas? Puxa vida, será que é isso mesmo? E assim começou o exercício filosófico. Será que não é outro princípio? Qual será? Pô, a água, mas pode ser outro, pode ser o ar. Não, pode ser o fogo. Aí o Anaximandro, que a gente vai ver no próximo vídeo, diz, não, é o indeterminado, apeiron, eu não sei se é apeiron, enfim, tem um monte de... quem conhece melhor o grego pode me falar isso, mas o apeiron é um indeterminado. Então eles começaram a especular, a trazer explicações, mantendo essas três razões que o Nietzsche traz, sempre querendo falar da origem das coisas, usando um discurso racional, não mítico, não fabuloso, não fantasista, não religioso, e que condense, que traga a unidade do todo, tá certo? Então, deixa eu ver meu roteiro aqui, se eu tenho mais alguma coisa para falar. Então é isso, tá tudo dito, tudo que eu queria mostrar sobre esse primeiro start, como que se deu, né? Essa largada da filosofia está dada, a água é o princípio de todas as coisas, tudo está cheio de deuses. Tem mais algumas frases também o Bergson diz que só chegaram 2 proposições, mas tem outros livros que eu estou deixando aqui na descrição da bibliografia, ó. Esse aqui, só para trazer 2, né? Então, aqui na bibliografia, eles trazem mais informações sobre o Tales, só que o Bergson diz que só chegaram 2. Esses outros autores mostram mais coisas e vocês podem ir lá conferir, buscar esses livros, tá? A indicação deles está aqui na bibliografia. No próximo de História da Filosofia a gente vai continuar falando de Mileto, mas agora com Anaximandro, e espero vocês lá, tá certo? Forte abraço!